galera do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, professor Ezion, fazendo a interpretação de Libras na nossa aula. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos para esta aula, tema Povoamento da América, Lagoa Santa, Minas Gerais. Embarque nessa aventura, bora lá junto comigo, vou apresentar para vocês o objetivo da nossa aula. Identificar as principais características dos povos de Lagoa Santa, Minas Gerais, galerinha. Sítios arqueológicos brasileiros, Lagoa Santa, Fóssil de Luzia ou a Cabeça de Luzia. O que você sabe sobre esses assuntos? Que história é essa, professor, de Cabeça da Luzia? Então, em homenagem àquele famoso esqueleto Australopithecus, considerado por muito tempo, agora já foi desbancado, o esqueleto mais antigo dos hominídeos, nem era hominídeo, né? É uma Australopithecus, de ancestralidade dos primórdios, dos primatas, ligando até os hominídeos. Australopithecus encontrado na África de 3,2 milhões de anos. Os arqueólogos lá fazendo aquela descoberta, curtindo uns Beatles e tal, uma música chamada Lucy in the Sky with Diamond, aí resolveram dar em homenagem àquele esqueleto o nome de Lucy, porque descobriram que era uma mulher. Aqui é a mesma coisa. Em homenagem a Lucy, encontraram um crânio em Minas Gerais, de datação de 12 a 13 mil anos de idade, e em homenagem a Lucy colocaram como a Luzia, né? Seria, pelo menos até agora, o esqueleto com datação mais antiga da história do Brasil. Ou pelo menos na região de Minas Gerais. Lagoa Santa é um município do estado de Minas Gerais. Lá foi encontrado um sítio arqueológico. E sítio não é de chácara não, viu? Sítio é um local com agrupamento de vários equipamentos, armas, onde se comprova que houve a presença humana naquele local. Um local onde foi encontrado objetos produzidos por seres humanos no passado. A Cabeça da Luzia era um achado arqueológico considerada uma das comprovações mais antigas da presença humana no Brasil. Qual a sua opinião sobre a Cabeça da Luzia? Você já se perguntou quem seriam os ancestrais dos povos indígenas que viveram há muito tempo no Brasil? No Brasil? Bom, então aqui vocês estão vendo uma computação gráfica bem legal. Chama muita atenção dos arqueólogos, foi uma grande surpresa quando descobriram que ela teria traços fisionômicos, né? A fisionomia facial de uma africana. Mas como que uma africana veio parar ao Brasil? Há 13 mil anos atrás, professor Roberto. Aqui vocês encontram todo como é que foi feito esse trabalho da computação gráfica, né, o trabalho 3D para se chegar a isso. Né, viram que o crânio dela tinha essas características. É muito interessante esse GIF. Aqui está o crânio. E infelizmente, né, em 2018 aconteceu um incêndio, uma tragédia na história do Brasil, né? No Museu Nacional do Rio de Janeiro. Foi destruído o crânio da Luzia, né? A habitante mais antiga do Brasil morreu pela segunda vez, como diz o outro, né? Infelizmente, se perdeu. Foi encontrado alguns caquinhos do crânio que os arqueólogos estão tentando até agora, como diz o outro, tentando colar e tentando entender se ali realmente era o crânio dela. Então, assim, se perdeu mais ainda essa história do Brasil. Estudar a presença humana em Lagoa Santa, fica em Minas Gerais, é possibilitar uma discussão sobre a vinda do povoamento da América, apontando as teorias americanas como Strait Bering, Malaya Polinésia e África Brasil. Ou seja, Strait Bering, presença caçadores vindo para a América do Norte, 15 mil anos atrás. Teoria Malaya Polinésia, pequenas embarcações saindo da Oceania, atravessando a Polinésia, atravessando o Oceano Pacífico e chegando na costa chilena, 18 mil anos. Mas o Brasil, presença confirmada, Piauí, Parque Nacional Serra da Capivara, 50 mil anos de idade, mais de 50 mil anos de idade, presença confirmada de caçadores, grupos humanos na região. Como, professor, vieram para cá? Segundo Ned Guidon, um dos maiores nomes da arqueologia brasileira, pequenas embarcações, 100 mil anos atrás, de acordo com ela, saem da África, vêm para o Brasil. Em um momento onde o Oceano Atlântico, nível do mar, está mais baixo por causa do período glacial e tem várias ilhas que estão
visíveis entre Brasil e África. Ah, professor, é por aí que vem a famosa lenda da cidade Atlântida? Não sabemos. Pode ser, mas não é para ser, não. Mas aí já entra na teoria das literaturas gregas, né? Vamos lá? Lagoa Santa. Já começo com esse local aqui, uma caverna onde ficaram os arqueólogos em 2012. Vocês conseguem ver aqui as mesas, né? Materiais tecnológicos arqueológicos, né? Fica em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Lagoa Santa, e desde o século XIX, né? Há mais de 100 anos atrás, que vários especialistas, estudiosos, começam a fazer trabalhos nessa região, várias grutas, várias cavernas de Lagoa Santa. Lapa do Santo é esses sítios arqueológicos recebem vários nomes. Lapa do Santo é um dos principais nomes, né, um dos principais sítios arqueológicos. Foram encontrados vários esqueletos, né, uma espécie de urnas funerárias, alguns inclusive com enforcamento ou inclusive uma espécie de esqueletos com partes desmembradas do corpo humano. Então eles até brincam que pode ser um dos primeiras pessoas a ter sido esquartejada do Brasil, e muitas ossadas com sepultamento até de enforcamento, como vocês estão vendo aqui na imagem. Por que enforcamento, professor? Pode ter sido alguma situação de punição, o grupo humano ali, alguém ali pisou na bola, né? Roubou a caça do outro, sabe? Deus roubou ali a ponta de flecha do vizinho. Olha, eu quero punição, eu quero justiça. Pode, nós não sabemos, infelizmente não veio com uma plaquinha. Esse aqui foi enforcado porque ele aprontou com a mulher do vizinho ali da caverna. Nós não sabemos o que aconteceu. Mas isso chamou muita atenção dos arqueólogos. A forma da morte dessas ossadas encontradas no sítio arqueológico de Lapa do Santo, 12 mil anos antes de Cristo. Agora é com vocês. Copie a pergunta em seu caderno e responda. Faça um texto com as seguintes palavras-chave: Minas Gerais, Lagoa Santa, Lapa do Santo é o sítio arqueológico, ossadas de humanos, pode ser enforcado, senhor? Pode. E sítios arqueológicos. Daqui a pouco nós voltamos. Corrigimos juntos. Voltei! Vamos corrigir juntos? Ô, professor, que susto! Em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, fica a cidade de Lagoa Santa,
onde se localiza o sítio arqueológico Lapa do Santo, que registra a presença humana no Brasil desde 12 mil anos antes de Cristo. Cabeça da Luzia, né, galera? Foram encontradas muitas ossadas humanas nesse local. E entramos aqui na nossa famosa habitante mais antiga, a mulher que morreu 2 vezes na história. Mas por que 2 vezes, professor? Morreu há 12 mil anos atrás, né? Há 13 mil anos atrás. Essa é uma mulher. A arqueologia fez um estudo com a ajuda da tecnologia, com a ajuda, né, do desenvolvimento da computação gráfica, conseguiram reconstituir como seria o crânio, como seria o rosto da Luzia. O nome até você já sabe o motivo, né, em homenagem à Lucy. E com a configuração, com essa reconstituição gráfica em 3D, melhorando as tecnologias, foi possível fazer isso, né? Hoje tá uma maravilha, como diz o outro. Levaram um susto, né? Os arqueólogos diziam, como? Ela tem traços fisionômicos africanos? Como que uma africana veio parar aqui há 13 mil anos atrás? Isso, inclusive, corrobora. O que é corroborar, professor? É que quando mistura... Não, corroborar comprova. Corroborar é comprovar a teoria da Niete Guidon, um dos maiores nomes da arqueologia brasileira, quando fez um estudo no Piauí, falando que tinha presença humana de origem africana no Brasil há mais de 50 mil anos atrás, né? Então isso é muito interessante porque são os indícios que comprovam a teoria chamada África-Brasil. Bom, ela está na Lapa Vermelha, ela estava, né, porque ela foi levada para o Rio de Janeiro, e daí ela morreu pela segunda vez. Em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, infelizmente, um incêndio, né, acidental, enfim, né, questões elétricas, o acidente entra em combustão, o museu, né, foi totalmente destruído, inclusive a cabeça da Luzia, que a gente brinca que ela morreu pela segunda vez. A computação gráfica conseguiu reconstituir a face, o professor Roberto falou. Como que uma africana veio parar ao Brasil há 13 mil anos? Roberto também falou. Um incêndio no Museu Nacional, né, deu a segunda morte dela. Coitada, né? Meu Deus do céu. Muitas peças e também a Luzia foram destruídas. Encontraram uns caquinhos. Daí estão tentando descobrir se era dela, mas foi muito interessante. Marcou a minha imagem assim da época quando acabaram os arqueólogos, tiveram que esfriar, claro, né? Todo aquele fogo que aquilo virou, né? Imagina. E depois os arqueólogos encontrando assim no meio das cinzas, da destruição tudo das salas, encontraram uns pedacinhos de crânio assim, né? De osso. Pode ser a Luzia. Ah, tá perto da sala onde ela ficava. Então pode ser ela. E aí os caras levando uma mala a 7 chaves, porque realmente aquilo pode ser a última coisa que ainda lembre ela, sabe? A história do nosso Brasil. Copie seu caderno e responda. E é para copiar no seu caderno e responder. Eu prometo que na volta eu faço assim. Eu sei que vocês estão com saudade. Explique quem foi Luzia. E por que houve uma surpresa quando especialistas desenvolveram sua reconstituição facial, aquela tecnologia em 3D, computação gráfica e tudo mais. Os caras, opa, mas como que... Daqui a pouco voltamos.
voltei. Ai, professor, que susto. É para dar aquela agitada mesmo. Entra na aula. Luzia era a cabeça de fóssil de uma mulher de 13 mil anos atrás, encontrada em 1970 no sítio arqueológico Lapa Vermelha, região Lagoa Santa, em Minas Gerais. A computação gráfica conseguiu reconstruir a face da Luzia. Ela tinha traços fisionômicos faciais de uma africana e a grande dúvida, como que uma africana veio parar ao Brasil? O que reforçou a teoria de Nia de Guidon, que ela defende, teoria África-Brasil, pequenas embarcações saindo da África há 100 mil anos atrás, né, que comprova a presença humana 50 mil anos atrás no Brasil, na região do Piauí, Parque Nacional Serra da Capivara. Lagoa Santa, imagens maravilhosas, Deus o livre, eu fico apaixonado com isso, eu acho que é o meu grande sonho ainda ser um arqueólogo, viver assim, um local. Esses buracos, professor, o que é isso? São as escavações, trabalho detalhado, né? Outro dia assistindo um filme, 100 anos atrás, em Inglaterra, ainda não deu 100 anos atrás, é quase na Segunda Guerra Mundial, e imagina, tá para entrar a Segunda Guerra Mundial e os caras tentando fazer uma história, inclusive verídica, né? Realmente aconteceu, umas fazendas da Inglaterra, os caras fazendo aquele estudo lá, e ele conseguiu encontrar, um escavador conseguiu encontrar aonde que estavam um dos barcos anglo-saxões mais antigos da Inglaterra, com mais de 1000 anos atrás. É um trabalho minucioso, detalhista, com pincel. Você não vai chegar aqui e vai falar, não, traz escavadeira aqui. Não, dá pá aqui que eu vou cortar isso aqui. Não, você vai arrebentar o que tem lá embaixo. Você não vai chegar com uma escavadeira e quebrar. Vai quebrar um barco de mais de 1000 anos, por mais que é de carvalho, como diz o outro, né? De uma madeira extremamente resistente, que os anglo-saxões usavam na Inglaterra, mas claro, assim como os ossos também são extremamente frágeis. É detalhes, com pincel, tirando assim, né? Observando o espaço, tirando quadrados, pequenos quadrados que os arqueólogos vão fazendo o estudo. Então aqui não tem mais nada. Tá, então vai tirando pelas beiradas até... Opa, ó, é uma pedra, não sabemos o que é. Então vai com muito cuidado, muito pormenorizado, né? Ou com uma talhadeira pequena, ou com uma pequena pazinha. Olha, isso aqui são trabalhos detalhados, exaustivos. É um trabalho muito sério, um trabalho de um arqueólogo. E deve ser apaixonante, Deus o livre. Achados arqueológicos na região Lapa do Santo, produzido de ossos e chifres. Eu fico alucinado com isso aqui. Anzol de osso. Nós estamos hoje falando em pescaria, morinete, de boa, ferro, né, meu amigo? Né? Ou alumínio, né? Ou um outro metal ali mais fácil para fazer. Hoje tem, como diz o outro, hoje tem máquina, tá fácil fazer. Vai fazer um osso, vai fazer um anzol com osso, o detalhezinho com uma pedra ali para fazer a curva, para fazer o detalhe do anzol. Olha que coisa maravilhosa isso, cara. Que impressionante! São verdadeiros artistas, esses caçadores. São conhecimento que nós não temos. Eu não consigo imaginar fazendo com uma pedra, um anzol de osso. Imagine quanto tempo ele gastou também para fazer isso. Bom, em Lagoa Santa também foi encontrada outra coisa que chamou muita atenção dos arqueólogos, né? E foi aquele susto, a chamada megafauna brasileira. Né? O que é mega? Mega é grande. Fauna, animais. Grandes animais que já são extintos da nossa natureza, não existem mais nem no Brasil nem no mundo, como tigres dentes de sabre, mastodontes. O que é isso, professor, mastodonte? Uma espécie de mamutes, né? Uma espécie de elefantes que tinham pelagens que viviam no Brasil. Como que um elefante peludo mora no Brasil, professor? Ou vivia no Brasil? Bom, primeiro, se tem pelo, é porque aqui a nossa temperatura era mais baixa. Acredita-se na era glacial e há 10 mil anos atrás é que houve uma grande mudança climática que aumentou a temperatura do Brasil, fazendo surgir a Amazônia, inclusive, a floresta amazônica, e fazendo desaparecer outras florestas que eram maravilhosas, gigantes, como tinham nas regiões do Nordeste, no Piauí, no Ceará,
surgindo com esse aquecimento a caatinga. Matou a mata que tinha e a que não havia, que era mais estepe, mais savana, mais rasteira, como a da Amazônia, surgiu uma grande floresta gigante. Essa floresta, né, densa, de uma biodiversidade de árvores muito altas, não é compatível com esses animais, o que obrigou eles a saírem da Amazônia, saírem também de outras regiões e migrarem para Minas Gerais. Duas teorias reforçam o desaparecimento delas. A primeira, essa mudança climática. A segunda teoria, pasmo, adivinha, seres humanos extinguindo esses animais, caçadores. Os próprios caçadores que nós estamos falando, né? Tinha tatus gigantes, tinha uma espécie de bicho preguiça gigante. Pensa você correndo atrás daquele... Não, bicho preguiça, não, eles não subiam na árvore, não. Pareciam muito com a bicho preguiça, que nós temos hoje na nossa natureza, mas elas passavam de quase 5 metros de altura e não subiam em árvore, não. Elas eram apenas terrestres. Por exemplo, aqui vocês têm uma ossada de bichos preguiças gigantes, aqui do meio, ou um mastodonte aqui, que é uma espécie de um elefante peludo que tinha no Brasil. Museu de Ciências Naturais de Minas Gerais, tigre dentes de sabre no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que pegou fogo, professor? Ele mesmo. E também de tatus gigantes que tinham no Brasil. Copie a pergunta do seu caderno e responda. Você já pensou passar por um tatu de 3 metros na tua frente? Eu falei, o que é isso? Para mim, é correr. Para um caçador de 10 mil anos atrás, de 13 mil anos atrás, rapaz, esse tatu vai alimentar a gente por uma semana. Copie seu caderno e responda. Explique o que foi a megafauna encontrada em Lagoa Santa. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltei! Vamos corrigir juntos? Em Lagoa Santa foram encontradas muitas ossadas de animais extintos que haviam no Brasil. Eles formaram uma megafauna, mega grande, que foi extinta há 10 mil anos atrás. Por quê, professor? Por 2 motivos. Climática e talvez não, é certeza, também por caçadas, né? São animais que são caça, e são caças fáceis, né? Dos seres humanos. São animais grandes, de pouca movimentação, caçadores ali em grande número conseguiriam abater, não o tigre dente de sabre. Ali, o tigre dente de sabre, ele desaparece por causa desses animais que desapareceram. Por que que o tigre tinha um canino de quase 20, 30 centímetros? Porque ele precisa perfurar um grande animal. Quais animais que ele era caçador? Tatu gigante, mastodontes, né? O bicho preguiça gigante.
esses animais que viviam na megafauna brasileira. Quando os seres humanos caçaram esses animais, ou a mudança climática levou à extinção desses animais, quem que também vai junto? O tigre, ele sabe que deixa de ter o que se alimentar. Quem são eles? Tatu gigante, falei tudo. Ah, pelo amor de Deus, não faça que nenhum aluno meu colocou. Eu perguntei, quais são os animais da megafauna? Ah, essa é fácil, professor. Tinha tatu gigante, parabéns! Tinha um mastodonte, aê, parabéns! Tinha galinha gigante, não! Galinha gigante não! Galinha gigante não existiu. Imagina vindo aquilo picando você assim, ó. Mas eu saía correndo, não tem galinha gigante, nunca teve galinha gigante. Estudamos que Lagoa Santa abriga um dos sítios arqueológicos mais importantes do Brasil. Lá os arqueólogos conseguiram registrar presença humana com 12 mil anos. Ah, professor, mas perdeu para o Estreito de Bering. Calma. Parque Nacional Serra da Capivara, 50 mil anos atrás, através das peças paleolíticas e ossadas humanas, como a cabeça da Luzia, dado em homenagem a Lucy in the Sky, um esqueleto de uma Australopithecus encontrado na África. Não tem outra palavra para dizer que não seja agradecimento a todos vocês. E puxar a orelha. Estudem certinho, copiem e respondam as atividades. Abração a todos, foco nos estudos, força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. Até a breve!